Meus amados e queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós queremos manifestar a nossa alegria de podermos estar editando mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus, um vídeo que tem edificado muitas vidas pelo Brasil e pelo mundo, e nós ficamos muito felizes com isso, em estarmos dando a nossa cooperação. Isto é muito importante. Eu entendo que o nosso comentário, ele faz parte de um volume muito grande, de muitos comentários que nós temos aí na internet, mas cada homem de Deus vai se expressando e Deus usa cada vaso da forma como Ele quer. Eu fico feliz pelos muitos comentários que tenho recebido nos vídeos, de pessoas e igrejas que estão sendo edificadas através desses vídeos. Um forte abraço aqui do pastor Walter Pereira, a todos os nossos irmãos, amigos, que semanalmente têm acessado esses vídeos, têm observado aí a nossa maneira de pensar, as nossas observações, o olhar por um prisma diferente, por uma perspectiva diferente, e conforme a nossa proposta, nossas aulas têm trazido uma complementaridade àquilo que você tem estudado aí nos demais vídeos, e também estudado na nossa lição. Estamos já na lição 11ª, que é a lição que fala sobre o sacerdócio de Cristo e o Levítico. Esta lição faz parte do conjunto maior, o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo, que é esta lição publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus trimestralmente, e nesse trimestre estamos com esse tema interessantíssimo, o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Tudo o que acontecia no tabernáculo, no Antigo Testamento, apontava para o Novo Testamento, para Cristo, o nosso Salvador. Ok. Meus amados, a lição para domingo, 16 de junho de 2019, trata do sacerdócio de Cristo e o sacerdócio levítico. Claro que o sacerdócio levítico era um sacerdócio imperfeito, porque era executado por homens falíveis, nós já falamos em outros vídeos aí, e o sacerdócio de Cristo, um sacerdócio perfeito, e nele se cumprindo todas as coisas em sua plenitude. Ok, o nosso textuário, irmãos, ele diz assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus 7:26. Verdade prática nos diz: nosso grande e único sacerdote é Jesus Cristo. Ele intercede eficazmente em nosso favor diante do Pai. E nossa leitura bíblica em classe, que também é uma leitura composta aí de diversos textos, como Êxodo 28:1, Levítico 8:22, Hebreus 7:23 a 28 e 1 de Pedro 2:9. O texto nos diz assim: depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, as pessoas que estariam então envolvidas nesse sacerdócio. Levítico 8:22 diz: depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Aqui nós temos aquilo que nós tratamos em outras lições, a identificação e a transferência de pecado para aquele animal inocente, provando aí então a insuficiência, vamos dizer, e a imperfeição do sacerdócio levítico e humano. Hebreus 7:23 a 28 diz: e na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Foi o que falamos no vídeo passado, que essa modalidade, as modalidades de sacrifícios e os sacerdotes,
isto ia passando com o tempo, né? Porque o sacerdote morria, o sacerdote atingia determinada idade e não poderia continuar fazendo a obra. Mas este, Cristo, né? Porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que é o nosso texto áureo, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso Cristo fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. E a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então está aí, queridos, o texto ou os textos, né, que fundamentarão o estudo, né, de hoje da nossa lição, que vai caminhando aí para o final. Então, queridos, o primeiro ponto que eu coloquei aqui é nessa comparação, né, ou nesse comentário sobre o sacerdócio de Cristo e o Levítico, né? Claro que tudo que falta no Levítico vai ser completado em Cristo. Mas, falando do sacerdócio levítico, irmãos, primeiro era um sacerdócio imperfeito. Não é? Nós já afirmamos isso em lições passadas. Bom, como pastor, o senhor fundamenta isso. Primeiro, o textual ele vai dizer: porque nos convinha tal sumo sacerdote, Cristo. Nos convinha porque os que tínhamos não eram suficientes para a realização da obra por completo. Aqui em Levítico 8 diz assim, que depois fez chegar outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça desse carneiro. O que significava isso? Significava a identificação com o animal, significava a transferência dos pecados para o animal, e também significava os benefícios vindo daquela expiação. Por que isso era feito? Porque os sacerdotes eram imperfeitos. Vamos ver também em Hebreus 7:23, que diz que aqueles sacerdotes foram feitos em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Então, todos nós, irmãos, isto acontece. Seria bom que nós, pastores, entendêssemos isso aqui. Não é? Nós, pastores, nós, líderes de departamento, às vezes você já chegou o seu tempo. E isso não é um mal para ninguém, isso não é deprimente para ninguém, não é ultrajante para ninguém, mas todos nós temos o nosso tempo. Abraão teve seu tempo, passou seu tempo, e veio Isaac teve seu tempo, passou seu tempo também. Veio Jacó, passou seu tempo, e vieram outros. Chegou Moisés também teve o seu tempo do auge, e teve também o seu tempo de Deus dizer: Moisés, você agora vai morrer, e providencia aí, né, o substituto para você. Seria bom que nós entendêssemos isso, porque muitas vezes igrejas sofrem, departamentos da igreja sofrem com pessoas que já passaram seu tempo, né, e já estão idosos, né, sem força para trabalhar, sem força para administrar, sem força para percorrer o grande campo que ele tem para cuidar, sem forças para frequentar os ensaios e outras coisas. E, meus queridos, eu acho isso, não acho bem, porque acima de nós, dos nossos interesses, estão os interesses do reino. Então, como eu posso ver uma obra sendo prejudicada e eu daqui não saio, daqui ninguém me tira? O nome disso é orgulho, é prepotência, né? É vaidade.
Nós precisamos reconhecer, chegou o nosso tempo, eu não estou mais produzindo como deveria produzir, existem outros que estão com força, com garra, né? E por causa dos meus privilégios, por causa dos meus benefícios, eu vir, né? Chegar a vir, né? A obra de Deus sofrendo, a obra de Deus padecendo. Então eu acho isso deprimente. Aqui fica a minha crítica a esse pensamento medíocre, não é? Então, meus queridos, os sacerdotes eram feitos em grande número. Por quê? Tinha uma idade limite, onde ele entrava, não podia entrar muito novo também. Naquela idade limite eles entravam e iam até, não sei se 50, 55 anos por aí, e acabou o tempo. Ah, mas eu estou com 55 anos forte e tal. Não, meu filho, acabou. A idade é até aqui. Vamos deixar a turma nova tocar o barco aí. Então, meus irmãos, também existia essa imperfeição dessas pessoas serem corroídas pelo tempo, né? Serem deterioradas pelo tempo, desgastadas pelo tempo. Tudo se desgasta, tudo passa. Também nós vamos ver aqui no Levítico, Hebreus 7, versículo 27, que diz assim: que não necessitasse como os sumos sacerdotes de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelo do povo. Né? Esses sacerdotes da antiga aliança precisavam oferecer sacrifícios por eles, né? Pelos sacerdotes, que também eram pecadores, né? E também pela nação. Cada dia eles ofereciam, primeiramente por eles e depois pelo povo. Isso mostrava também a imperfeição desses sacerdotes e desse sacerdócio. E o versículo 28 diz: porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Então, esses homens eram fracos. Fracos porque eram vencidos pela idade, porque eram vencidos pelo pecado, vencidos pela instabilidade humana, pela fraqueza humana, como nós. Eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós, como nós somos. Somos homens que, vez por outra, né, escorregamos aqui, escorregamos ali, dizemos o que não deveria dizer, fazemos o que não deveríamos fazer, e estamos aí. Senhor, me perdoa, me ajuda nessa caminhada, né? Somos falíveis, né? Glória a Deus, porque Deus coloca seu tesouro em vasos de barro. Nós somos vasos de barro e não podemos nos esquecer disso. Então era um sacerdócio imperfeito, né? O sacerdócio levítico, mas o de Cristo, vai dizer o textuário, nos convinha tal sumo sacerdote. Olha só, irmãos, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Só aqui nós já veríamos então a perfeição do sacerdócio de Cristo. Também nós vamos ver na verdade prática, que eu enfatizei na leitura, que nosso grande e único sacerdote é Jesus Cristo. Ele intercede eficazmente em nosso favor diante do Pai. O que é eficiência, irmão? Eficiência é quando você faz tudo conforme o que tinha que se fazer. Mas você pode não alcançar o objetivo desejado. Fiz tudo que tinha que ser feito, mas não alcancei o objetivo desejado. Você foi eficiente, mas não foi eficaz. Agora, o que é ser eficaz? É quando você cumpre realmente a missão cabalmente, né? Completamente. Então, ele intercede eficazmente. Significava dizer que a intercessão dos sacerdotes do passado não era eficaz em sua totalidade, mas a de Cristo, ele intercede eficazmente como sacerdote. Também vimos aqui na contraposição, que Jesus não precisou colocar a mão na cabeça lá do carneiro. Ele foi o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também diz que a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas Cristo foi forte. O pecado não o venceu. Na sua boca nunca se achou engano e ele nunca
cometeu pecado. Também os sacerdotes da antiga aliança diz que eles precisavam oferecer sacrifício por eles primeiramente e depois pelo povo. Mas o nosso Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, o nosso Redentor, não precisou de oferecer sacrifício pelos seus pecados. Tudo que ele sofreu na cruz do Calvário foi por causa do meu pecado e do seu pecado. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ok. Em segundo lugar, nós vamos ver que esses sacerdotes do passado, hoje era um sacerdote, amanhã era outro sacerdote, depois de amanhã era outro sacerdote, aí morria esse, entrava outro sacerdote, e iam sendo substituídos. Mas, em segundo lugar, como diz aqui na nossa introdução, diz aqui: enquanto o sacerdócio levítico foi estabelecido em Arão, o Novo Testamento, o do Novo Testamento, foi estabelecido em Cristo. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Glória a Deus. Então, é um sacerdócio único, completo e eficaz. Esse sacerdócio de Cristo, né? O que não era o sacerdócio levítico. Não era único, porque eram muitos sacerdotes, né? E na medida que ele envelhecia, era substituído. Era um sacerdócio incompleto, porque era feito por homens imperfeitos, né? Mas o de Cristo é completo. E também não era um sacerdócio eficaz. Podia ser até eficiente, mas não eficaz na totalidade, né? Pastor Walter, como o senhor afirma isso? Afirmo porque se no homem este sacerdócio alcançasse, vamos dizer, o topo da eficácia, Cristo não precisaria vir ao mundo para morrer na cruz do Calvário. Terceiro lugar, irmãos, uma outra observação muito interessante entre o sacerdócio levítico e esse sacerdócio de Cristo é que o sacerdócio levítico era um sacerdócio local. Eles trabalhavam em favor de quem? Eles trabalhavam em favor do povo hebreu quando estava no deserto, em favor do povo de Israel, já quando estava constituído, né, distribuído lá em Canaã por tribos, e durante ali o período dos juízes, né, ainda na tenda, e durante os reis, ali em Salomão, a construção do templo, esses sacerdotes atuavam ali também, e até a vinda de Cristo, né, ainda existia o templo, não mais o templo de Salomão, mas um outro templo já, né, e nós vamos perceber que tudo era feito pelo judeu. Aliás, uma estrutura que discriminava muito, porque você tinha pátio das mulheres, você tinha o pátio ali dos homens, até onde, mas você tinha o local onde entrava só o sacerdote, e tinha um local onde só entrava o sumo sacerdote, e tudo que eles faziam era pelo povo de Israel. Toda a estrutura, toda a orientação, tudo era em favor do povo de Israel. Mas o sacerdócio de Cristo, irmãos, nós podemos considerar como um sacerdócio universal. Vamos ver no tópico 3 e subtópico 1, que nos diz assim: um novo e perfeito sacerdócio. O autor da Epístola aos Hebreus escreveu: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. O sacerdócio levítico era imperfeito. Nele, os sacrifícios, o culto, as ofertas e a liturgia dos serviços eram apenas sombra do verdadeiro sacerdócio a ser oficiado por Cristo. Aqui mais em cima diz: a origem do ofício sacerdotal remonta a Melquisedeque, rei de Salém, e posteriormente a Arão, da família de Levi. Então, queridos, veja só, o sacerdócio de Melquisedeque era profético.
né? Porque ele já tipificava o sacerdócio de Cristo. E nós vamos ver que mais à frente, quando é constituído esse sacerdócio levítico, esse sacerdócio ele se volta única e exclusivamente para o povo hebreu, para o povo de Israel. Mas o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio que se estende a todos os homens. E é muito interessante que nós vamos ver essa universalidade, essa proposta de universalidade lá em Abraão. Em Abraão, Deus diz: Abraão, você vai ser uma bênção para todas as famílias da terra. Mas na medida que nós vamos caminhando, Abraão, Isaac, Jacó, e chegamos em Moisés, a gente vê uma concentração, né? Talvez até necessária, porque Deus precisava de um povo para ser guardião da lei, né? Para guardar os seus estatutos, para sistematizar tudo isso, para depois ser distribuído. Mas esse período foi um período muito centralizador, não é? E isso não foi bom. Mas a proposta de Cristo era que esse sacerdócio ele atingisse o mundo inteiro. É tanto que nós vimos um texto aqui, né, que diz assim que nós somos geração eleita, somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Glória a Deus. Aqui está falando de quem? Da igreja do Senhor. Não só mais o hebreu, o israelita, o judeu, mas todos os povos. Então, o sacerdócio de Cristo foi universal. Sua morte não foi só pelo judeu que trouxe o novilho. Sua morte foi por todos os homens. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? E nós vamos ver isso ao longo de toda a Bíblia, né? Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade, né? A proposta de Deus é não só de um sacerdócio universal, mas de uma salvação universal. O que o sacerdote fazia pelo povo de Israel, o Senhor Jesus faz hoje por todos os povos, todas as famílias da terra que chamam pelo seu nome, né? Então, o sacerdote de Israel, o levita, ele oferecia sacrifícios em prol do povo judeu, do povo de Israel. Cristo foi o sacrifício em favor de todos os homens. O sacerdote intercedia pelo povo de Israel. Cristo intercede por todos os homens em todo lugar que chamem pelo seu nome. Então, um sacerdócio universal, o de Cristo, mas o sacerdócio levítico era um sacerdócio local. Em quarto lugar, irmãos, aqui tem um ponto muito interessante que seria bom nós termos muito tempo para a gente comentar. Eu achei interessante essa puxada aqui que o pastor Elienay Cabral faz no subsídio didático pedagógico. Vamos ver aqui. Diz assim: o que é chamado? O que é vocação? Você é vocacionado para alguma obra? É possível que muitos alunos ainda não tenham pensado a respeito da vocação de Deus para as suas vidas. Descobrir a nossa vocação, muitas vezes, significa descobrir o sentido da vida. Deus deseja revelar sua vontade à vida de seus alunos, né? No caso do professor que está falando aí, ou para as nossas vidas. Então, meus queridos irmãos, uma coisa muito interessante aqui comentada é que ser um sacerdote significava a razão existencial da pessoa. Muito bem, a gente pode falar de ministério, apesar de todos os cristãos, a Bíblia tratá-los como povo santo, né? Sacerdócio real, aquela coisa toda. Mas como esses sacerdotes estavam em posição de liderança, vamos partir aqui para aqueles que exercem função de liderança. Eu já tenho falado isso aqui muitas vezes, direta ou indiretamente, né?
Então, o nosso ministério, vamos colocar aqui como aplicação, o nosso ministério, irmãos, a chamada de Deus para a minha vida e a chamada de Deus para a sua vida, ela é a razão existencial. Por exemplo, um sacerdote ou sumo sacerdote da antiga aliança, ele não poderia estar preocupado com outras atividades fora da sua atividade para a qual ele foi chamado. Isso nós temos falado muito. Eu faço aqui a minha crítica a muitos líderes que se denominam pastores, que se denominam apóstolos, que se denominam evangelistas, que se denominam obreiros da casa do Senhor e que estão muitas vezes divididos com outras coisas. Eu quero que os irmãos entendam muito bem. Não estou falando aqui, não é, do irmão que é um pastor e é um profissional, do irmão que muitas vezes não tem uma igreja que cuide de você. Agora, irmão, olha, qualquer coisa que lhe afaste da tarefa para a qual Deus lhe chamou é de procedência maligna. Às vezes eu vejo homens que dizem que tem uma chamada pastoral, que tem uma chamada como presbítero na casa de Deus, que tem uma chamada de governo na casa de Deus, e estão procurando atividades, procurando ocupações que desvirtuam o sentido da sua chamada. E muitos estão pagando um preço muito alto por isso. Eu me lembro de muita gente boa, que eram pregadores do Evangelho, excelentes conferencistas, excelentes pregadores, e tomaram, por exemplo, o rumo da política, e hoje você não ouve mais nem falar. Parece que aquela graça, parece que aquela unção tão abençoada que eles tinham, perderam. Isso é muito perigoso. Eu estou falando para você, estou falando para mim que sou pastor. Eu não posso sair daquilo para o que Deus me chamou. Eu acho que quando Deus te chama para uma determinada tarefa e você foge dessa tarefa, você está correndo risco de morte. Eu preciso ser verdadeiro. Os meus vídeos não são marcados por mentira. Eu falo a verdade. Então estou falando aqui uma verdade para você. A nossa chamada, eu não sei qual é a sua, eu sei qual é a minha. A nossa chamada é a nossa razão existencial. Quando eu e você não pudermos fazer mais aquilo para o que fomos chamados, acredito que o outro dia pode ser o nosso velório, porque nós vamos, talvez, existir, mas não vamos viver. Porque a razão existencial das nossas vidas é a nossa chamada. Como nós vamos comparar isso com Cristo? Jesus veio e veio para aquela missão. Quantas vezes, irmãos, quiseram desviar Jesus? Veja que na Bíblia está escrito que em um determinado momento vieram buscá-lo para fazê-lo rei. O que é que Jesus fez? Jesus correu daquela situação. Satanás tentou Jesus no deserto porque queria desviar Jesus do seu propósito. Satanás disse: olha, eu te dou esse mundo todo de riqueza. Se você prostrado me adorar, ora, irmão, Jesus veio para nos salvar, Jesus se abraçar com prata, com ouro, com poder e outras coisas. Ele tinha que estar focado na sua missão. Hebreus, capítulo 12, veja como o escritor diz da carta aos Hebreus. Ele diz: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, desprezou as afrontas, suportou todas as coisas, suportou a cruz, e foi em direção ao seu alvo. Então, irmãos, Jesus era o quê? Era o sacerdote por excelência. Nada o desviou do seu foco. Paulo vai dizer que aquele que milita com as coisas de Deus não pode se embaraçar com as coisas desta vida. Reforço aqui novamente, não estou dizendo que você não vai trabalhar, que você não vai cuidar das coisas que você tem que cuidar da sua família e tudo mais. Muito cuidado, porque eu tenho um chamado de Deus, eu tenho um talento e um chamado de Deus, e você tem também.
Então, tem muita gente com chamado de Deus aí, inventando de montar loja, inventando de ser político, inventando de ser não sei o quê. E eu estou falando com 41 anos de experiência, eu estou vendo gente boa, pagando um preço muito alto, com depressão, sabe, o nome maravilhoso que tinha, perdeu o seu nome, e talvez o maior patrimônio que eu tenho e que você tem é o nome. O nome. Quando nós perdemos esse nome, quando perdemos o respeito, irmãos, nós nos acabamos. Então, muita gente boa, estou falando aqui gente boa, melhor do que eu e talvez melhor do que você, por ter se ocupado com outras coisas para as quais Deus não lhe chamou e ter desprezado a chamada para a qual Deus o chamou, estão pagando um preço muito alto. Alguns talvez nem saibam o porquê, né? Mas Deus vai cobrar, porque a quem Ele chama, nós já falamos isso aqui, a quem Ele chama, Ele capacita. A quem Ele capacita, Ele envia. A quem Ele envia, Ele cuida. E de quem Ele cuida, Ele exige. Então, o sacerdócio significava a razão existencial. Cristo veio para esse exclusivo propósito e não se desviou dele. Que Deus me ajude e que Deus também te ajude. Vamos correr. Quinto lugar, um sacerdócio interessante, né? Um sacerdócio com uma mesma língua, um só propósito e de uma mesma tribo. Isso nós vamos ver no primeiro tópico, a partir do subtópico 2, que diz aqui: aqui destacaremos duas características especiais dos levitas. Primeiro, o chamamento específico para o serviço do tabernáculo. Não ia quem queria, ia quem era levita, né? Quem era da família de Arão, para os ofícios do tabernáculo. Um chamamento específico. Segundo lugar, a unidade, pois todos falavam a mesma língua, defendiam o mesmo comportamento e mantinham a mesma fé. Ambas as características apontam para a importância da unidade da igreja. Ora, irmãos, se é tão bom e agradável que nós vivamos em união, que o povo de Deus vive em união, imagine o ministério. O ministério. Nós temos que falar uma linguagem. Eu sempre ilustro, quando estou trabalhando na igreja e falando com as lideranças, eu uso muito essa expressão. E talvez aqui algum pastor esteja assistindo esse vídeo, pastores do Brasil, pastores aqui do nosso estado de Alagoas, e eu acho isso aqui muito interessante. Vou lhes dizer uma palavra de Deus para que vocês guardem, e se não guardarem mais nada do que eu vou falar em outros vídeos, e nem neste vídeo mesmo, mas guarde isso. A importância de nós estarmos debaixo de uma legalidade espiritual, de nós estarmos debaixo de uma legitimidade espiritual. Vou explicar. Nós aqui em Alagoas, nós temos um pastor presidente, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, que é o nosso pastor presidente das igrejas da capital, das igrejas do interior de Alagoas e presidente também da nossa convenção. Todos nós que somos pastores devemos obediência ao nosso pastor. É muito perigoso quando você foge dessa linha de legalidade espiritual. Você pode até não concordar com alguma coisa, porque nós somos pessoas que pensamos diferente e tudo, mas nós temos que estar debaixo de obediência. Debaixo de obediência. Então nós temos um pastor, que eu digo com orgulho, que é um homem de Deus, e me sinto honrado ser pastoreado por ele. É o meu pastor. Então eu preciso estar debaixo dessa legalidade espiritual para que a igreja que eu estou governando possa também estar debaixo da minha autoridade espiritual. Porque naquela igreja eu sou um pedacinho do nosso pastor presidente, assim como o senhor que está no campo, aqui do interior de Alagoas, ou o senhor que é de outro lugar do Brasil, está sob a tutela
de um pastor. Todos nós temos que ter um pastor acima de nós, temos que ter um pastor aqui equivalente a nós, com quem a gente conversa com mais intimidade, e temos que ter pastores abaixo de nós, a quem nós orientamos. Então, irmãos, havia nesse ministério sacerdotal um chamamento específico, havia unidade, né? Não significava dizer que eles pensassem todos da mesma maneira, né? Claro que não, mas chegava-se a um denominador comum e todos se submetiam, porque todos ali estavam debaixo da orientação de Deus. Aliás, nós podemos até colocar, né, irmãos, se todos nós estivéssemos debaixo da orientação de Deus, não haveria, não é, contendas, dissensão, discórdia, a favor do contra, esse tipo de coisa. Não, todos nós estaríamos trabalhando na mesma linha e sendo abençoados por Deus. Então isto é muito importante, né? É algo que não está em discussão, não estou colocando aqui como algo a ser discutido. Isso aqui é uma verdade, prego batido e ponta virada, né? Eles tinham unidade, falavam a mesma língua, defendiam o mesmo comportamento, mantinham a mesma fé. Porque, meus queridos, a partir do momento em que os interesses do reino, eles ficam abaixo dos meus interesses pessoais, quando as coisas de Deus, a obra de Deus, ela fica abaixo da minha vaidade, do meu orgulho próprio, das minhas pretensões pessoais, nada vai funcionar. Agora, se nós queremos ter unidade no ministério, unidade na igreja, nós precisamos estar debaixo de autoridade espiritual, né, submissos à palavra e submissos às nossas lideranças, né, e abdicarmos. Isso aí é fundamental. Se nós não abdicarmos, não renunciarmos os nossos interesses pessoais, nós nunca teremos unidade na igreja. Nunca. Não é? Eu falei há pouco tempo na igreja sobre passos imprescindíveis para uma vida de comunhão, e a primeira coisa foi que os nossos interesses não queiram sobrepujar os interesses da coletividade ou os interesses do reino. Então isso aqui era muito importante. Todos eles estavam debaixo da orientação de Deus, debaixo da orientação de Moisés e debaixo da orientação de Arão, o sumo sacerdote. E dentro dessa cadeia de legalidade espiritual fluía a bênção de Deus. Isto é muitíssimo importante. Até porque Jesus, quando veio, aí foi o ápice, né, irmão? Jesus, quando celebra aquela santa ceia, ali derruba tudo, né? Porque Jesus coloca todos aqueles homens diferentes, com gênios diferentes, temperamentos diferentes, pensamentos diferentes, origens diferentes, e Jesus coloca todos aqueles homens ao redor da mesma mesa, distribui do mesmo pão para todos eles, e Jesus mostra naquela santa ceia, porque ali ele já sabia quem era o traidor, já sabia quem era o que ia duvidar da ressurreição, já sabia os que iriam fugir, aliás, todos iam deixá-lo, e ele sabendo antecipadamente, a Bíblia diz que ele os amou até o fim. E Jesus colocou todos ao redor da mesma mesa, como se dissesse, independentemente das vossas diferenças, independentemente das vossas diferentes maneiras de pensar, independentemente da origem, do seu poder aquisitivo ou de qualquer outra coisa, mantenham essa comunhão, sentem ao redor da mesma mesa e comam o mesmo pão, que o meu nome vai estar sendo glorificado em tudo isso. Em sexto lugar, o traje sacerdotal expressava a nobreza do ministério e a glória de Deus. Tópico 2, nós vamos ver aqui todo o tópico 2, né, que é o subtópico 1, 2, 3, né? Nós vamos ver as simbologias. O capítulo 28 de Êxodo vai descrever a vestimenta sacerdotal. A vestimenta tinha características especiais e cerimoniais, pois servia de glória e ornamento do ministério. A vestimenta era um símbolo da autoridade sacerdotal. Além de despertar a atenção do povo, marcava o caráter divino do serviço. As vestes sacerdotais
elas denotavam não só a nobreza do ministério, denotava não só a autoridade do ministério do sacerdote, como também revelava a glória e a nobreza do serviço que era feito para um Deus glorioso, né? Tudo que nós fazemos para Deus deve ser feito com excelência. E isso aqui era algo maravilhoso, porque já revelava a glória do ministério. Ser pastor, ser ministro do Evangelho, ser obreiro na casa de Deus, é algo glorioso. Uma pena que a gente não pode ter aquela estola com aquelas pedras bonitas, aqueles negócios, né? Mas a gente vai dizer que esta glória está impressa no próprio ministério que a gente exerce na casa de Deus. Não cabe a nós vaidade, não cabe a nós soberba, não é, prepotência, altivez, não cabe essas coisas. Agora, irmãos, o ministério é algo que nos faz sofrer. Todo cristão é um pequeno Cristo, né? O ministério, que ministério significa serviço, né? O ministério como obreiro, porque estou raciocinando aqui com cada crente, um obreiro na casa de Deus. É algo sofrido, é algo dolorido, porque todas as pessoas que produzem na casa de Deus, elas levam pedradas, elas são afrontadas, não é? E geralmente os que afrontam não produzem fruto, não contribuem na obra de Deus. O ministério deles é justamente o ministério da desestabilização. É um ministério apenas de ficar apontando, de ficar criticando, de ficar zombando, de ficar ampliando escândalo. Nós temos esse ministério também, pessoas que gostam de ampliar escândalo, jogar em rede social e fazer aquele estardalhaço todo, né? Então, isso também é deprimente. Mas esse traje que eles usavam, irmãos, né? Com todas aquelas pedras, né? Eles tinham ali a túnica, que era chamada éfode, era uma espécie de avental sem manga, que cobria a frente e as costas, né? As tiras tinham engaste de ouro com pedras de ônix, olha que coisa linda, né? E em cada uma tinha gravação dos nomes dos filhos de Israel. Por levar sobre os ombros o nome dos filhos de Israel, o sumo sacerdote constituía-se o mediador do povo diante de Deus. Eles tinham ali também o uri, o tumim, aquelas pedras, né, que lançavam sorte para ver a resposta de Deus e tudo mais. Então, aquele traje expressava a nobreza do ministério e a glória de Deus. Então, não obstante os sofrimentos que nós corremos no nosso ministério, na nossa trajetória como sacerdócio real, né? Não obstante todo esse sofrimento, eu quero dizer para os irmãos que é glorioso. Eu não me arrependo de ser pastor, independentemente daquilo que a gente sofre. Só Deus ter lembrado de um pobre pecador como eu e ter me colocado assentado entre os príncipes como ministro do Evangelho, eu vou partir desta vida para outra, se Jesus não voltar, e não vou ter palavras para agradecer o que Deus fez comigo, porque Ele me tirou do lixo, me tirou do monturo e me colocou assentado entre os príncipes. E eu nunca vou poder esquecer disso. E graças a Deus até hoje não esqueci. E então, irmãos, esse traje expressava a nobreza do ministério e a glória de Deus. E eu também, irmãos, toda essa glória que se apresentava nessa roupa, aquela, vamos chamar de uma pompa, entre aspas, né? Você olhava para ele, né? Uma autoridade, né? Cheio de galões, né? Meu avô tinha muito isso, ele via naquelas revistas, aqueles camaradas com aqueles, né? Cheio de medalha, ele dizia, quem é esse cidadão aqui? Ele apreciava muito, né? Aquelas medalhas, fala de honra, fala de poder. E esses sacerdotes também traziam isso, tipificando a glória do Senhor Jesus. Não obstante ele estar em carne, com a sua simplicidade, mas ele era o Cristo glorioso, né? O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E isso estava simbolicamente também ali nas vestes daquele sacerdócio. Também um sacerdócio representativo, em sétimo lugar.
aqui no tópico 2, subtópico 2. Bom, diz aqui, né, irmãos, que eles, eu li agora há pouco, eles levavam sobre os ombros os nomes dos filhos de Israel. Então, esse sumo sacerdote constituía-se no mediador do povo diante de Deus. E por que não dizer um representante? O sacerdote era um representante do povo. Ao invés de cada pessoa ir lá fazer o serviço, Deus elegeu os levitas da família de Arão para que eles fossem, então, representantes do povo. Representantes do povo. E isso falava também de Cristo, porque Cristo veio para tomar o nosso lugar. Como o sacerdote tomava o nosso lugar no oferecimento de sacrifícios, Jesus veio, tomou o nosso lugar não só como sacerdote, mas também como a oferta que foi sacrificada. Ok, oitavo lugar, um sacerdócio orientado por Deus. Eu vou ser mais breve aqui por causa do tempo. Tópico 2, subtópico 3. Urim e o Tumim. No hebraico, a expressão significa luzes e perfeições. Eram pedras colocadas provavelmente sobre o peitoral do sumo sacerdote, representando a vontade de Deus. Numa pedra, a resposta positiva e na outra, a resposta negativa. Isso nós vamos ver a prática disso em Esdras 2, versículo 63, e Neemias 7, versículo 65. Eram uma forma de lançar sortes para tomar cada decisão importante. Vamos ver lá também Números 26, 55 e 56. Então, irmãos, o sacerdócio era um ministério orientado por Deus. O sacerdote não fazia o que queria, ele fazia aquilo que Deus queria. Talvez esta palavra seja muito importante para nós, pastores, hoje, para nós que somos liderança. Nós não fazemos, senhores e senhoras, nós não fazemos o que queremos fazer. A gente precisa acabar com isso na obra de Deus. Eu não faço o que eu quero fazer. Eu não vou para onde eu quero ir. Eu não fico onde eu quero ficar. Eu fico onde Deus quer que eu fique. Eu vou para onde Deus quer que eu vá. E eu faço aquilo que Deus quer que eu faça. Fora isso, irmão, nós estamos vivendo uma ilusão. Estamos vivendo ilusão. Estamos fazendo da igreja uma empresa. Não é? Uma empresa onde você está mais preocupado com o faturamento, está mais preocupado com o seu bem-estar, com a sua promoção, do que com a obra de Deus necessariamente. Então, o sacerdócio era orientado por Deus. E se quando ele lançasse Urim e Tumim ali, a resposta fosse não, quando ele queria que fosse sim, ele ia fazer o quê? Ele tinha que fazer o não que Deus deu. Quando era sim, era sim. Quando era não, era não. Então, o sacerdócio era orientado por Deus. Eu vou dizer uma frase aqui que alguém disse há muito tempo, eu li em um livro e achei muito interessante, me veio agora à memória. Diz assim: Deus não pode conceder maior castigo a um povo do que conceder-lhes líderes cegos. Vou repetir. Deus não pode conceder maior castigo a um povo do que conceder-lhe ou dar-lhes líderes cegos. O que são líderes cegos? Líderes que não andam mais pela vontade de Deus. E aí, meu amigo, quando o líder não anda mais pela vontade de Deus, esta igreja vai andar como? Não é? Se ela segue o seu pastor, se ela segue o seu orientador, esse departamento que está em suas mãos, meu irmão, se você não está segundo a orientação de Deus, mas está funcionando conforme o seu capricho, para onde vai esse departamento? E a prova são os resultados que estão aí. Esse negócio está indo para frente ou está indo para trás? Tem lugares que a coisa está se acabando, né? Mas a pessoa, no seu capricho, no seu orgulho, não, eu
continuo nessa direção aqui. Mas o seu pastor não está dizendo que é outra direção. Não, mas eu vou continuar aqui. Você vai quebrar a cara. Eu tenho que falar a verdade. Você vai quebrar a cara. Porque se você desobedece ao seu pastor, você desobedece a Deus. E se você desobedece a Deus, meu amigo, você vai dar com os burros na água. Meu amigo, minha amiga, você vai dar com os burros na água. Que Deus tenha misericórdia de nós. O sacerdócio é orientado por Deus. Jesus não fez o que ele queria. Ele disse, eu faço a vontade do meu Pai, que está nos céus. Jesus em tudo foi submisso. Foi submisso a José, foi submisso a Maria, foi submisso, nosso pastor deu um estudo esses dias, né? Foi submisso às leis de Roma, foi submisso às leis do templo e foi, acima de tudo, submisso ao seu Pai que está nos céus. Em nono lugar, um sacerdócio fundamentado numa nova aliança, que é o sacerdócio de Cristo. Tópico 3 e subtópico 3. Jesus, o mediador de uma melhor aliança. Na antiga aliança, tudo era perfeito. Eu acredito que não. Era perfeito os estatutos de Deus, ok. Os mandamentos, os estatutos e juízos. Mas o homem, enfermo pelo pecado, não tinha forças para obedecer às ordenanças divinas, como o Senhor requeria de cada um. Então, ok, entendi aqui o pensamento. A lei nunca foi ruim. A lei era boa. A lei era perfeita. A lei expressava a excelência, da santidade de Deus. E onde foi que se criou o problema? Foi que o homem, na sua imperfeição, morto nos seus delitos e pecados, com a natureza inclinada para o mal, não conseguia cumprir a lei. Mas, na nova aliança, veio um sacerdote que cumpriu a lei. E cumprindo a lei, ele satisfez o Pai Celestial. Cumprindo a lei, ele corrige a frustração do ministério de Adão. O que Adão não conseguiu fazer, Cristo Jesus conseguiu fazer. O que Adão não conseguiu cumprir, Jesus Cristo, o nosso Senhor, conseguiu. O sacerdócio de Cristo está firmado numa nova aliança. Jesus, sendo o perfeito cumprimento da lei e dos profetas, veio para morrer em nosso lugar, resgatando-nos do pecado. Ele é o sacrifício perfeito. Expiou-nos as culpas, justificando-nos perante Deus. Através de sua graça vivemos no Espírito e cumprimos a lei do Espírito. Pela sua graça e nele nós cumprimos a lei do Espírito. Amém. E por fim, irmãos, que nem carece comentário, o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio permanente. O sacerdócio da antiga aliança era um sacerdócio temporário, um sacerdócio que tinha que ter as substituições, nós falamos lá no começo, um sacerdote, depois vinha outro, esse morria, vinha outro, e hoje era um, amanhã era outro, mas o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio permanente. Na cruz, ele cumpriu sua missão sacerdotal e está à direita de Deus Pai como nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós. Que Deus assim nos abençoe poderosamente, irmãos. Só temos agora a lição número 12, que vai falar da nuvem de glória. E o que mais? Lição número 13, o sacerdócio celestial. E aí estaremos então entrando em uma nova lição. Se você apreciou esse vídeo, aí embaixo tem onde você se inscreva, vai aparecer o sininho, você ativa o sininho e você vai estar recebendo as notificações. Dê aí o seu like aí na mãozinha, vai estar ajudando esse vídeo na aceitação dele aí. E você também pode repassá-lo para outras pessoas, aí pelas suas redes sociais, e muitas pessoas serão abençoadas. Meu muito obrigado por todos que têm assistido esse vídeo, têm feito seus comentários, têm compartilhado e têm se inscrito.
Que Deus abençoe a todos. Receba um abraço carinhoso do pastor Valdo Pereira e até a próxima, se Deus assim permitir.